just want us to lift our voices and cry out to Him and say, oh, Holy Ghost, we need you, yes, we need you now. Oh, Holy Ghost. He says, if people who hope by my name will humble themselves and cry out, our land, it needs healing, Basalwa. Yeah. And so this is a cry for healing. Oh, Holy Ghost, say, we need you now. Siapanduka Nkulunkulu. We cry out for the Holy Ghost. Teach us to love one another. Yalabasukamanda. Holy Ghost. We cry out to you. We need you. We need you. Oh, Holy Ghost. We need you now. Yes, Lord. Yes, Jesus. Send your Holy Saudações, queremos nesta hora saudar a si, a desejar boas-vindas a mais uma transmissão do nosso estudo Jesus o Político. E desta feita queremos desejar-lhes boas-vindas e dizer que está consigo Clésio Délio uma vez mais. E neste dia teremos observando factos estes que não têm sentimentos. E nós já sabemos que o que nos guia aqui é a palavra de Deus, não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos. Nós vamos pegar factos da palavra de Deus e expomos. Você é livre de criticar, é livre de rebater, é livre de contrariar, desde o momento que apresente factos, porque temos de antemão a certeza que não somos melhores que ninguém, não somos maiores que ninguém, estamos constantemente aprendendo. Se você puder nos ensinar, nós estaremos atentos para aprender. Se você puder nos criticar, estaremos atentos para nos corrigir. Se você puder nos aconselhar, estaremos atentos para lhe ouvir. Antes de mais, vamos a uma breve oração para que Deus tome a dianteira e Deus nos guie neste segundo episódio que nós trazemos depois de muito tempo, por causa de alguns motivos de força maior. Queremos pedir perdão por este longo tempo de espera. Algumas pessoas foram pressionando. O próximo episódio não sai, o próximo episódio, e cá estamos nós. Vamos a isso, Deus nos possa abençoar, estamos orando. Pai, em nome de Jesus, contamos contigo. Uma certeza que nós temos é que o Senhor é Deus, que o Senhor é guia. Senhor, nós somos falhos, somos homens, somos pecadores. Senhor, na nossa incerteza, na nossa imperfeição, sabemos que o Senhor é perfeito. Na nossa infidelidade, continuamos crendo que o Senhor é fiel. Pai, nos ajude, nos ensine, nos transforme, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus.
Oramos crendo que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos à palavra de Deus, livro de João 4, versículo número 7. Diz a palavra de Deus: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Não. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a minha água, que sou samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Nós viemos trazer uma abordagem em que Jesus se apresenta como filho, como judeu. Jesus nasce, cresce em Israel e tem este estatuto de judeu. Factos não têm sentimentos, ok? E ele está ali diante de uma mulher que, por sinal, está à hora, ao meio-dia, está diante de um poço. E os seus discípulos não estão ali porque foram à cidade comprar pão. E diz a palavra de Deus que ele está sentado com a mulher, a conversar com a mulher, e ele pede água, porque os samaritanos e os judeus não se falavam, que era um problema que não originou com Jesus, mas que já era remoto desde os tempos bem passados, por causa da divisão que houve, creio que seja por causa do rei Roboão, filho do Salomão, quando houve a divisão de Israel, Judá e algumas outras tribos, em que havia esta separação, Israel e Judá, entre os judeus e os samaritanos, que todos eram israelitas, só que não se davam bem por causa da sua concepção religiosa. Ok? No livro de Mateus 16, Mateus 16, verso de número Mateus 16, verso de número 13. Diz a palavra de Deus: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ainda outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Mas antes, o que me chama a atenção é que Jesus pergunta aos seus discípulos quem o povo diz que ele era. Qual era a classificação? Qual era o nome que o povo dava acerca de Jesus? O que o povo dizia que Jesus era? Qual era a visão que eles tinham de Jesus? Eu disse no episódio 1 que aquilo que nós nomeamos, nós controlamos. Quando nós damos nome a algo, nós controlamos esse algo. Daí que nós vemos o povo a classificar a Jesus mediante o que eles já tinham como conhecimento. Eles olham para Jesus e dizem: pelo proceder deste homem, este se parece com Elias, este se parece com João Batista, esse se parece com um dos profetas. Ok? Toda a imagem que eles tinham de Jesus era uma imagem de alguém que estivesse debaixo de uma lei, que viesse cumprir uma lei segundo o estatuto ou os princípios de Moisés. Por isso que eles dizem: não, este aqui é um dos profetas. Este aqui não tem como, veja que ninguém chama ele de Messias, ok? Porque a aparição que ele traz, segundo eles, segundo os israelitas, os judeus, o Messias tinha que vir libertar a eles. Messias é uma figura política, mas eles estão a classificar este Jesus como se fosse uma figura, que tem uma componente de ritual, uma componente
religiosa. Quem dizem ser o Filho do Homem? Daí que algumas religiões chamam Jesus de um dos profetas, antes do seu profeta. Algumas religiões chamam Jesus apenas do filho da Maria. Algumas religiões chamam Jesus de um sábio, nessa altura chamaríamos Jesus de um influente, alguém que comoveu gerações. Algumas religiões chamam Jesus de filósofo. Quem dizem ser o Filho do Homem? Qual é a imagem que se tem do Filho do Homem? Veja, mas a Bíblia vai chamar a atenção quando, depois desta classificação, ele pergunta aos discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? Lembra-se, nós tratamos as pessoas de acordo com a imagem que nós temos dela. A lenha ou a árvore cortada, o tronco cortado, para o cozinheiro serve como lenha, para o carpinteiro serve como a matéria-prima para o fabrico de mobília, matéria-prima para o fabrico de janelas, de portas, para o escultor serve como matéria-prima para a produção de obras de arte. Ok? Mas é a mesma madeira que para cada um tem uma visão. Ok? E aí eles veem Jesus como alguém religioso. Por isso a mulher samaritana diz: como tu, sendo judeu, falas comigo que sou samaritano? Pedes água a mim que sou samaritano. Ela está diante de alguém que na cabeça dela é mais um religioso. Calma, vamos a o que é religião. Religião vem do latim religare, que esta palavra não é uma palavra simples, não é uma palavra solta. São palavras, é uma palavra que tem uma composição de outras palavras. Que re significa de novo, ligare significa ligação. Quer dizer, religião significa religação. Numa tradução rápida, religação. Mas na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia foi escrita no grego. E aí nós vamos atrás de alguns termos gregos para perceber por que a religião, por que a religião, por que nós usamos esse termo religião? E por que nós defendemos que Jesus não é religioso? Nossa com pressa nem com raiva. Guarda isso para depois. Se calhar meter no pão e comer alguma coisa do gênero, mas guarda a raiva, guarda a pressa e guarda o ódio. Não ouça com ódio, não ouça com raiva, nem ouça com pressa, ok? Mas por que há esse religar? Alguém pode pensar, mas se é religação, então Jesus é religioso, porque ele veio para morrer na cruz e nos religar a Deus. Não. A Bíblia, ou a palavra religião no grego é threskia. Tem threskia. O que é threskia? Threskia significa ritos, rituais, culto cerimonial ou alguma cerimônia que tem a ver a dedicação com um ser divino. Isso é threskia, é religião. Em outras palavras, religião é a ponte humana. É ponte humana, é toda ponte humana, toda ponte feita pelos homens, na tentativa de se reconectar a Deus. Religião é toda ponte humana, toda tentativa
de conexão com Deus, todo ritual, toda consagração, toda cerimônia originada do homem com a tentativa de reconexão a uma divindade superior. Isso é religião. Daí que as nossas tradições, entendendo que, my God, entendendo que existe um ser superior, entendendo que existe uma entidade espiritual maior, o que faz? As nossas tradições inventaram rituais. As nossas culturas trouxeram rituais. As nossas culturas trouxeram cerimônias. É conhecido em África, é conhecido no sul de África, concretamente aqui, que quando uma criança ela nasce, ela é passada pelo fogo. Ela tem que ser consagrada. Por que há esta consagração? É a percepção do homem de que existe um outro ser que nós precisamos nos conectar. Por isso que quando o africano morre, ele fica um Deus. Aí já vão lhe pedir carro, já vão lhe pedir casa, já vão lhe pedir casamento. Uma pessoa morreu sem casa, morreu sem carro, morreu sem casamento, mas quando morre, já é capaz de dar casamento, dar carro, dar casa. Doesn't make sense. Mas por quê? Porque a nossa concepção é que existe um ser superior e que nós temos que reconectar este ser superior. Quer dizer, a nossa percepção é assim. Veja, é normal alguém ficar doente na família, de repente ir aos curandeiros dizer, é a tua avó que está a cobrar que você faça missa, ok? Os demônios vão nos camuflar na tradição para nos manter na religião. O que eu estou a dizer? Estou a tentar dizer que religião não é coisa divina, é coisa do homem. Consequentemente, Satanás se aproveita da nossa religião para nos manter cativos. Lembra-se que eu disse no episódio, num dos episódios da espiritualidade dos dons, que o maior desejo de Satanás é nos manter ocupados, não nos manter produtivos. Ok? Quando Satanás percebe-se desta fragilidade, quer dizer, vovô não conseguiu te dar emprego, mas agora que você tem emprego, ele está a cobrar que você faça missa para ele continuar a te manter no emprego. Quer dizer, ele não conseguiu te dar saúde, mas agora que você tem saúde, ele te tira a saúde para você fazer missa, para ele te manter na saúde. Doesn't make sense. Não faz sentido. Fatos não têm sentimentos. Mas o que a nossa cultura, nossa tradição nos mantém no ritual, nos atos cerimoniais. Que você, quando compra um carro, tem que despejar vinho, tem que despejar para agradecer uma entidade superior. Porque são pontes humanas, são métodos humanos de reconexão. Conexão com uma divindade. Tudo que o homem tenta fazer para se conectar a um ser divino chama-se religião, chama-se religare. Porque o homem tem o pensamento que ele se desligou de um ser supremo. Eu falei no episódio 1 que quem se desliga, quem se afasta é o homem. E todo homem tem em si esta divindade. E tem em si a mentalidade de que existe um ser maior. Até os ateus pensam que são eles, ou é a natureza, o ser divino maior. O primeiro homem que foi religioso, deixa-me correr para Gênesis. Gênesis 3, Kavria Nonsge, Frandianina, Andogava Razuzemendro. Gênesis 3. Versículo número 6.
Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ele. E ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira, fizeram para cobrir-se. Quer dizer, a primeira religião está em Gênesis 3:7. Quando os homens fazem aventais para se cobrir, para se apresentar reto diante de Deus, porque eles descobriram que estavam nus. Primeiro ponto que eles fazem, se cobrem para tapar a sua vergonha diante de Deus. Segundo, se escondem. Ok? Por isso Adão diz, quando o Senhor pergunta, homem, onde está? Ele responde, eu te ouvi do jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Ok? É o que faz. Para se apresentar reto, para estar como uma pessoa reta, ele primeiro se cobre, depois se esconde. Veja a resposta no versículo 9. Por que ele escondeu? É porque estava nu. Por que ele fez os aventais? É porque estava nu. Porque ele viu que estava nu. Então ele se cobre para se religarem, para se apresentar reto diante de uma divindade superior, para se apresentar reto diante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que oh yes, no versículo 21, e o Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Quer dizer, o primeiro sacrifício é Deus quem faz no Éden. É a imagem de Cristo que viria no Éden. A imagem, a sombra de Cristo começa no Éden. O primeiro sacrifício Deus faz no Éden, que estava a dizer, Jesus devia morrer no jardim do Éden, mas Adão e Eva não estavam preparados para Jesus. That is another topic, é uma outra conversa. Ok? Mas o que vai acontecer? O que está a acontecer? O que está surgindo? É que por causa da religião que Adão e Eva criam, tentam se religarem. Lembra que nós dissemos que Deus é político. Jesus é político, não é religioso. No terceiro episódio nós vamos explicar o que é política. Mas agora estamos te explicando que Jesus nunca foi religioso. Porque Jesus não usou métodos humanos. Jesus não usa métodos humanos para nos trazer a Deus. Jesus usa métodos divinos. Todo reinado tem princípios do rei, não princípios do povo. Toda religião tem princípios humanos, não princípios divinos. I will explain to you. Vou te explicar, não ouça com pressa, nem com raiva. Fatos não têm sentimentos. Toda religião tem princípios humanos, não tem princípios divinos. Todo reinado, toda colônia movida por rei, todo território governado por rei, tem princípios movidos pelo rei e não pelo povo. Se Adão e Eva continuassem a viver com os princípios humanos, com as pontes humanas, estão numa religião, estão em trosquia. Oh yes. E Deus abole a trosquia. O que Deus faz com a trosquia? Ele apresenta o seu reinado. A partir de agora eu vou vos apresentar leis. Daí surgem leis e os profetas. O que é leis e profetas? Era a sombra do seu reinado. Era a sombra. Começa o seu reinado. Começa a preparação do seu reinado. Para que eles vivessem das leis de Deus e não da sombra do homem. Você está entendendo o que nós estamos a dizer aqui?
Deixa eu ler alguns versículos em que vem este termo tresquia. Por quê? A Bíblia vai dizer em Isaías 64, deixa correr, eu quero terminar em 10 minutos ou 15 minutos para que isto não fique longo. Isaías 64. Oh Radi Vezeme Gedila Gansko Fredianande Mazuz Evradianenge Zuz Gevrendelegiatais Ebrandelegianande. Ah. 2. Como quando o fogo acende e os gravetos faz água ferver, desce para os teus inimigos, conheçam o teu nome, as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, tu desceste e os montes tremeram, desde os tempos antigos. Ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. Olha, nenhum ouviu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam. Vais ajudar aqueles que praticam justiça com alegria, que se lembram de ti, dos teus caminhos, contudo, ao prosseguirmos em pecado, tu tiraste. Como não seremos salvos? Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, como vento, iniquidade. Todos nós arrastamos para longe. Toda obra que nós fazemos diante de Deus, com origem humana, é trapo de imundícia. E a Bíblia vai dizer em Romanos, não há um justo, nem um sequer. Ah, eu não roubo, eu sou boa pessoa, eu sou cumpro todo. Ué. Não há nenhum justo sequer. Não há nenhum para contar história. Porque todas as nossas obras, tudo que nós fazemos diante de Deus, que não seja através da porta que é Cristo, que não passe por Cristo, trapo de imundícia. Tudo que não passa do seu princípio, da sua porta de reinado, é trapo de imundícia, é religião. Ah, govarianansgo, ledianande execriva radalegianande. Atos 26, 5. Não, vamos começar de 17 e 22. Não, podemos ler 26, 5, né? Porque 17 não é fresquia, é daimonia. Fresquia, diz Atos 26, 5. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar se quiserem que vivi como fariseu. Paulo é que está a dizer isto. De acordo com a seita. Seita é uma falsa, é tudo que tenta substituir a eclesia. É seita. Toda religião é uma seita. Nossa, Goraiva. Keep calm. Nossa, Goraiva. Eu vivi como fariseu de acordo com a seita mais severa da vossa tresquia, da vossa religião. Toda religião é uma seita. Toda. Tudo que não é eclesia, a igreja, é uma religião. Vamos lá, outro versículo que tem tresquia, Tiago 1:27. Alguém já estava a pensar, mas não, Tiago diz a verdadeira religião é... Vamos lá. Se alguém considera religioso, 26, mas não refreia a língua, engana a si mesmo, a sua tresquia não tem valor algum. A religião que Deus, o Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas.
nas suas aflições e não se corromper pelo mundo. Tiago 1, verso de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, consideram o motivo da grande alegria o fato de passarem por diversas provações, assim vocês saberão a prova da sua fé. Eja para quem Tiago direciona a carta. Ok. Veja aqui, Tiago direciona a sua carta. A igreja. Tiago está falando com gentios, naturalmente. Quando ele diz as 12 tribos dispersas no mundo. Que 12 tribos estão dispersas no mundo? Está se direcionando aos gentios. A eclesia, aos gentios. Por isso que, veja que em Paulo, ele fala com as pessoas, ele aborda a religião. Por isso é que Tiago está dizendo, a religião que Deus aceita, é outras palavras. Tiago está a entrar para o contexto de mensagem. Lembra-se que na espiritualidade dos dons, nós trouxemos a metaforização. Quando nós vamos querer contextualizar, é a mesma coisa que eu dissesse, Deus, Jesus, em outras palavras, Jesus fez o verdadeiro Kupasha, derramando o seu sangue por nós. O que é Kupasha? Kupasha é um rito que nós temos de derramar vinho para os antepassados. Se eu quiser abordar aos mais velhos, eu vou abordar neste sentido para que eles percebam o que eu estou a dizer. Eu vou dizer, Jesus fez o verdadeiro Kupasha. Fez o verdadeiro ritual, o verdadeiro sacrifício. Mas Jesus não fez Kupasha. Factos não têm sentimentos. Jesus não fez nenhum Kupasha. O que Jesus fez foi entregar o seu. Então ele diz, a verdadeira religião é esta. Ok? E depois tem em Atos Atos 17, no versículo 22, quando Paulo vai dizer a vossa religiosidade, vocês que vão adorar sem entendimento ao Deus desconhecido, que aqui é desedaimonia, ok? Que também é religião. Sempre que nós saímos dos princípios de Deus, das ordens divinas, para abraçar os nossos princípios, nós já estamos a entrar para a religião. Quando nós cumprimos os princípios sem entender o coração do princípio, já estamos em religião. Deixa que eu te explique. Colossenses. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos 2 dias de sábado, aliás. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Percebeu? Quando começam a pegar mais o sábado do que a essência do sábado, o motivo pelo qual Deus teve de instituir o sábado, você já não está na eclesia, você já não está no reino, você está na religião. Ah, não, você tem que cumprir, porque aqui se veste assim, aqui se come assim, aqui não se põe isso aqui, não se veste isso aqui, não se traça isto aqui. Quando você não entende a essência daquilo, eu já levei muita gente a sair da igreja por não entender a essência do princípio e se apegar ao princípio. Paulo está dizendo, não se deixem condenar por causa de lua nova. O próprio Deus que instituiu lua nova se aborreceu com as luas novas. Deixa que eu te mostre.
Oh, Cavrani Azusa. Isaías. Eu disse Isaías. Acho que eu quis dizer Isaías mesmo. La grevene guiatandes, cobrani le guiatade isa, prandiges, ovrenia gango, telegripa azusa, nig nendo. Diz aqui Isaías. Isaías. Vamos a Isaías, pai. Vamos a Isaías. Ouça a palavra do Senhor, governante de Sodoma. Escuta a instrução do Senhor Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Estou farto de holocausto, de carneiros, de gordura, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando você vem à minha presença, quem pediu que pusesse os pés dos meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O senso de vocês é detestável para mim. Festas da lua nova, sábados, reuniões aqui é cultos. Deus se cansar de cultos. Não consigo suportar as vossas assembleias cheias de iniquidade. Porque eles estavam a cumprir a lei, não estavam com o coração na essência da lei. Isso é religião. Não toque isto, não faça aquilo, não fala isto, não. Isso é religião. Jesus veio cumprir a lei e ele diz: o amor é o maior de todos os mandamentos. No reino, a base é o amor. Os princípios das leis é o amor. Quando começamos a proibir às pessoas coisas que não é por amor, que é para lhes privar, que é para lhes trancar, nós estamos no reino, estamos na religião. Por isso é que uma religião não fala com outra religião não fala com católico, não fala com muçulmano, não fala com assembleano, e acham que todos são melhores do único Deus. Eu alaia, você é mentiroso, muito mentiroso. O mesmo Deus que entregou Jesus. Você não ama teu irmão, você condena o teu irmão porque aquela igreja põe saia, aquela igreja põe calça, aquela igreja põe lenço, aquela igreja põe brinco. Aí esses aqui, esse não é mais, aquele é mais crente que esse. Ei. Jesus não é religioso. Nunca foi religioso. Tu vai dizer que não tem princípio? Não tem princípio? Tem. Porque a Bíblia diz em Romanos 14. A partir do momento que você escandaliza alguém por causa de que você come, por causa das suas festas, por causa dos seus sábados, por causa do que você veste, você já não está a andar em amor. Jesus nunca foi religioso. Eu gostava de terminar por aqui para que o vídeo não ficasse muito longo. Não deixe que as tradições, para terminar, Colossenses 2. Colossenses 2, 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras? Não toquem, não provem, não manuseiem. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos humanos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Jesus não é religioso. Jesus não tem religião. Jesus é político. Eu vim dizer para você: obedeça a Cristo, mas não obedeça como religioso. Todo fariseu nasce quando não consegue cumprir a lei, começa a caçar pessoas que também não conseguem cumprir a lei, porque ele fornica. Já que ele não está conseguindo deixar fornicação, começa a procurar fornicadores.
Não, isso é religião. A Bíblia mostra religiosos que foram pegar uma mulher que estava em ato de adultério. Quiseram apedrejar com a lei. Porque se apegaram à lei, não na essência da lei, se apegaram à lei como religião. Jesus lhes disse: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos eles desapareceram. Porque todos tinham pecado, mas eram religiosos. Religiosos são assim: não amam, condenam. Religiosos não recebem, repelem. Religiosos não corrigem com amor. Religiosos sentenciam. Jesus não é religioso. Fique bem até que nos encontremos no capítulo ou no episódio 3, onde falaremos abundantemente ou de forma mais extensiva de Jesus na política ativa. Jesus nunca foi religioso. Deus abençoe, até que nos encontremos de novo.